Oi, gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Me chamo Jéssica, para quem não me conhece. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês. E a você que é novo por aqui, quem já é, bem-vindo novamente, mas quem chegou agora, seja muito bem-vindo. Eita, quanto bem-vindo, meu Deus. Hoje eu vou falar sobre o Código de Ética do Profissional da Enfermagem. Este assunto cai em 90% dos concursos públicos, tanto para nível superior quanto também para nível técnico. No edital, geralmente sai esse tópico. Vai cair? Não sabemos, mas se tá lá, você precisa estudar, tá? Então, essa aula ela vai se dividir em algumas partes, para não ficar tipo uma aula super longa. E no final de semana, eu vou estar colocando um mini simulado com questões de concurso público, principalmente do ano 2025, tá? Para você estar praticando e depois vai sair um vídeo com a resolução dessas questões. Aí vocês podem tirar as dúvidas de vocês. Eu criei inclusive um grupo de aulas gratuitas, então essa aula, o link eu vou estar colocando no grupo para a galera estar assistindo. Então, se você não está no grupo, o link está aqui embaixo. Se você estiver vendo esse vídeo muito mais para frente e tiver super lotado, não se preocupe que eu vou criar outro grupo e vou ficar atualizando para vocês ficarem a par de tudo. Se você ainda não me segue no Instagram, o meu Instagram é @técnico de plantão, tanto no TikTok, YouTube, você me encontra com esse nomezinho, tá? Ou Jéssica Falcão. Qualquer dúvida você pode estar mandando mensagem para mim pelo Instagram ou até mesmo pelo grupo do WhatsApp que eu respondo você. Então vamos embora lá para o vídeo. Código de Ética de Enfermagem. Já iniciando, eu gostaria de falar aqui para vocês a resolução COFEN número 567 de 2017, que fala sobre aprovar o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, conforme o anexo desta resolução, para que observâncias e respeito dos profissionais de enfermagem, que poderá ser consultado através do sítio de internet do COFEN. Então, assim, no site do COFEN, você consegue ter acesso a todas as resoluções possíveis. Inclusive, eu gostaria de deixar vocês assim, tipo, antenados que a nossa resolução, nosso código de ética, ele vai sofrer algumas alterações. Tudo isso é para melhoria da nossa profissão. Então, eu estou gravando essa aula agora em fevereiro de 2026, porém, possa ser que tenha alguma alteração daqui para o final de 2026. Então, se sair alguma alteração, as aulas serão novamente regravadas e eu vou estar avisando a vocês, né, para vocês estarem se atualizando também, porque questão de concurso público é atualização, tá? Então, vamos voltar para o slide. Artigo 2. Este código aplica-se aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, obstetras e parteiras, bem como aos atendentes de enfermagem, tá? Então, eu coloquei também aqui para vocês, não esquecer de grifar as palavras importantes do texto. Eu coloquei algumas cores e também coloquei na parte de baixo, assim, esse artigo aqui, ele tem mais chance de cair. Então, todos esses que eu marquei, se vocês puderem dar um ênfase também, marcar texto, ou botando hashtag ou copiando, tá? Outra coisa, quem está no grupo, eu vou estar organizando para estar colocando material da aula. Então, por exemplo, agora o código de ética eu não coloquei nada no grupo. Mas no futuro eu vou estar colocando, ó, gente, o tópico é esse, o assunto é esse. Já estudem para vocês tirarem dúvida comigo na aula, tá? Então vamos lá. Continuando ainda da resolução. Artigo 3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem. Artigo 4. Este código poderá ser alterado pelo Conselho Federal de Enfermagem por proposta de 2/3 dos conselheiros efetivos do Conselho Federal ou mediante proposta de 2/3 dos conselhos regionais, tá? Parágrafo único. A alteração referida deve ser precedida de ampla discussão com a categoria, coordenada pelos conselhos regionais sob a coordenação geral do Conselho Federal de Enfermagem em formato de conferência nacional, procedidas pelas conferências regionais. Inclusive, estava tendo no site do Conselho Federal de Enfermagem alguns encontros, inscrições, né, para as pessoas poderem dar a opinião delas, falarem também melhorias para estar sendo aplicada nessa possível alteração do Código de Ética da Enfermagem. Então, vocês fiquem atentos, tá? Eu sempre posto lá no meu Instagram. Artigo 5º. A presente resolução entrará em vigor 120 dias a partir da data da sua publicação no Diário Oficial da União, revogando-se as disposições em contrário, em especial a resolução COFEN número 311/2007, de 8 de 2007, tá?
Então, assim, isso aqui foi publicado em 2017, como eu falei a vocês, e pode sofrer alteração agora em 2026. Aí, sofrendo alguma alteração, vou postar um novo vídeo para vocês com todas as atualizações. Agora a gente vai para o nosso código de ética. Vamos lá. Capítulo 1 dos direitos. Detalhe importante. Direito, dever, proibição. Direito é aquilo que eu posso escolher. Eu tenho o direito de saber se eu quero beber essa água aqui ou não. Dever é aquilo que eu tenho que fazer. Eu tenho, por exemplo, eu tenho o dever de organizar o meu quarto. Então, aquilo eu preciso fazer. Proibição, você está proibido de lavar os pratos. Então, você não pode de jeito nenhum, porque você está proibido. Então, a partir do momento que você entende essas palavrinhas-chave, tudo fica mais fácil para você desenrolar até mesmo uma questão, tá? Então, vamos lá para os artigos principais, que eu, inclusive, coloquei frisado, eu coloquei embaixo também. Então, anotem aí, que é importante. Artigo 1. Exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, ciência e ambiental, autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos, tá? Lembrando, isso aqui é um direito que lhe assiste, você tem direito de tudo que esse artigo ele falou, tá bom? Artigo 2. Exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências físicas e psicológicas à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. Ou seja, só para fazer um breve resumo, ele quer dizer o seguinte: você tem direito de trabalhar num lugar que vai lhe oferecer segurança. Imagine, por exemplo, você está trabalhando num local onde o teto está caindo, aquilo ali pode cair na sua cabeça, lhe machucar. Ou também, por exemplo, você está trabalhando num lugar que tem muita pressão psicológica, aquilo ali pode estar afetando sua saúde mental. Então, você, como profissional de enfermagem, você tem direito de trabalhar num lugar onde lhe ofereça segurança física, emocional, em todos esses contextos. Então, assim, a partir dessas palavrinhas-chave, dessas explicações, eu acho que vai ficar mais fácil para você entender o que é um direito, tá? Que é o que você tem que receber. Artigo 3. Apoiar ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, observando os parâmetros limites da legislação vigente. Ou seja, você tem direito de, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem básico, de você reivindicar uma condição de trabalho melhor, de você reivindicar um salário melhor, entendeu? Então, tipo, é algo que você pode exigir, né? Solicitar, vou usar essa palavra exigir não. Você pode solicitar, tá? Então, esses que eu coloquei em verde, geralmente, caem em concurso, já caem em concurso, tá? Eu já fiz questões com esse tópico. Então, frisem aí também. Artigo 4. Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. Artigo 5º. Associar-se, exercer cargos e participar de organizações da categoria e órgãos de fiscalização do exercício profissional atendidos aos requisitos legais. Artigo 6 e 7, tá? Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos, ético-político, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustento à prática profissional, tá? Então, você tem direito de aprimorar os seus conhecimentos, de se capacitar, porque é uma coisa que eu sempre digo, quanto mais o técnico ele for capacitado, melhor para ele oferecer um serviço de qualidade ao paciente, tá? Então, tipo, você tem direito de estar se capacitando. Artigo 7. Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família, coletividade, necessárias ao exercício profissional, certo? Então, por exemplo, você está tratando com um paciente lidando, você tem o direito de saber o caso clínico daquele paciente, ler ali o prontuário, para você também poder prestar um serviço de qualidade. Então, assim, esses 3 artigos, o 1, 6 e 7, eu coloquei em verde porque eu já vi cair questão cobrando esse tópico, tá? Lendo de novo o 7. Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessárias ao exercício profissional, certo? Vamos agora para o artigo 8. Aí a gente tem
até o artigo... Ops. A gente tem... Eita, peraí. A gente tem até o artigo 20 e até o artigo 30. Não vai ser super rápido. A gente parou no artigo 8. Artigo 8. Requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma fundamentada, medidas cabíveis para observância de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja a profissão. Ou seja, veja só, a gente que trabalha, a gente profissional de enfermagem, a gente tem o nosso Conselho Regional de Enfermagem que fiscaliza a nossa profissão. Por exemplo, você sofre alguma discriminação, alguma coisa no seu ambiente de trabalho, que envolva a sua profissão, você pode levar isso para o Conselho Regional de Enfermagem da sua região, do seu estado, tá? Então, é basicamente isso que esse artigo está querendo dizer. Artigo 9. Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem de forma fundamentada quando impedido de cumprir o presente Código, a legislação do exercício profissional e as resoluções, decisões e pareceres normativas emanadas pelo sistema CONFEM e COREM. Ou seja, veja só, o nosso código de ética, ele vai nos instruir ao que podemos fazer, ao que devemos fazer e ao que você não pode fazer, né? E, como eu disse a você, direitos, deveres e proibições. E também tem as infrações, que isso vai ser lá no final que a gente vai aprender. Então, assim, por exemplo, você está trabalhando, você sabe que você não pode administrar uma medicação se você não tiver total segurança para aquilo, você não tiver noção dos 13 certos. Exemplo, você não sabe o nome do paciente, você não sabe, não foi você que preparou aquela medicação, você não sabe o efeito daquela medicação, você não sabe para que serve, você está inseguro. Então, você tem total direito de se recusar a administrar o que você não tem segurança. Por quê? Porque aquilo ali traz risco para o paciente. Então, se você, por exemplo, está sendo obrigado a fazer coisas que o nosso código de ética proíbe você fazer e você tem respaldo para isso, você pode levar isso para o conselho, entendeu? Porque eles vão lá na instituição, vão lá averiguar o que está acontecendo, tá? Então, é basicamente isso. Artigo 10. Ter acesso, pelos meios de informação disponíveis, às diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, bem como participar da sua elaboração. Então, você entra no site do COFEM, site do COREM, tem todas as informações que você precisa para exercer sua atividade com segurança. Artigo 11. Formar e participar da Comissão de Ética de Enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha. Artigo 12. Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional. Ou seja, existem coisas que precisam ser sigilosas e você precisa manter o sigilo, tá? Então, é importante a gente estar atento a isso. Por exemplo, você está no trabalho, você teve alguma informação que é particular daquele paciente, você não pode sair espalhando para todo mundo, tá? A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, principalmente quando envolve outras pessoas, e essas outras pessoas são pacientes do estabelecimento que você trabalha. Artigo 13. Suspender as atividades individuais ou coletivas quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem. Ou seja, se aquele local que você está oferecendo risco para você, você vai, faz algo por escrito e sinaliza, não vou poder fazer isso por causa disso, isso e isso. Agora, como está escrito aqui, existem exceções. Urgência e emergência, sempre uma exceção, entendeu? Então, por exemplo, alguém está morrendo ali, você precisa fazer tal coisa para ajudar. Mas lembrando que a gente não pode, não deve, na verdade, colocar a nossa vida em risco, entendeu? Então, é igual, por exemplo, a questão de urgência e emergência. Quando você vai atender um paciente, você tem que olhar a cena. A primeira coisa que a gente olha é a cena. Por quê? Se eu for fazer algo que vá colocar minha vida em risco, tem que ser analisado novamente, entendeu? Porque imagina, você vai socorrer e você morre. Tá entendendo? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte. O código de ética da gente não é difícil de ser entendido. Pelo contrário, é até fácil, tá?
Existem várias explicações. Cada professor vai explicar de uma forma diferente, certo? Então, assim, eu estou explicando de uma forma que, para mim, o entendimento fica mais fácil. Então, eu acho que desse jeito vocês entenderiam melhor, tá? Mas existem outros professores excelentes que vão passar de outra forma para vocês que não deixa de ser errado, ok? Então, é só para vocês se ligarem. Artigo 14. Aplicar o processo de enfermagem como um instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado da pessoa, família e coletividade. Eu coloquei lá no finalzinho de vermelho, observação. Os artigos marcados em verde têm grandes chances de cair. Como eu disse a vocês, salvem essa partezinha. Tirem print também, podem ficar à vontade. Continuando. Artigo 15. Exercer cargos de direção, gestão, coordenação no âmbito da saúde ou de qualquer área direta ou indiretamente relacionada ao exercício profissional da enfermagem. Artigo 16. Conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvem pessoas ou local de trabalho sob sua responsabilidade profissional. Artigo 17. Realizar e participar de atividade de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação vigente. Artigo 18. Ter reconhecida sua autoria ou participação em pesquisa, extensão e produção técnico-científico. Artigo 19. Utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevista, ministrar cursos, palestras, conferências sobre assuntos de sua competência ou divulgar eventos com finalidades educativas e de interesse social, tá? São, como eu disse a vocês, direito, aquilo que você pode fazer, tá? Realizar, participar de atividade de ensino e pesquisa, utilizar de vínculos de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevista, ministrar cursos. Então, por exemplo, eu trabalho com Instagram. Tem muitos enfermeiros, técnicos que também trabalham com isso. Então, por exemplo, você pode estar compartilhando. Gente, uma coisa que eu faço muito. Tem os nossos conselhos de enfermagem, eles oferecem cursos, minicursos, palestras. Então, por exemplo, eu posso simplesmente dizer, gente, olha, o Conselho Regional de São Paulo está oferecendo curso de sutura para enfermeiro. Eu, estou divulgando aquela informação. Tipo isso, entendeu? Pausa para me hidratar, porque eu preciso. A teacher de vocês precisa hidratar. Deixa eu mostrar minha garrafinha aqui. Isso aqui foi do CBSenf, viu? Então, quando abrir as inscrições, eu vou falar pra vocês. Acho que é em maio, se eu salvo engano. E sempre acontece em setembro. A gente ganha vários brindes. Ai, top, minha gente. A gente conhece tanta gente. Então, uma pausa pra teacher de vocês se hidratar. Se hidratem também, tá? Misericórdia, eu nem enchi minha garrafinha direito. Que horror. Vamos embora pra nossa aulinha. Artigo 20. Anunciar a prescrição de serviços para os quais detenha habilidades e competências técnico-científicas e legais. Lembrando, eu vou ficar lembrando a vocês para vocês anotarem as coisas, tá? Tá de verde, grandes chances de cair na sua provinha. Vamos lá para o slide. Artigo 21. Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais. Ou seja, você tem direito em não querer ser filmado. Ninguém obriga. Ah, você trabalhando, eu tenho direito de filmar. Não, você não tem direito de filmar. Eu tenho direito de me recusar a ser filmado. Eu tenho direito de querer minha imagem exposta. Entendeu? Sobre isso, Brasil. Vamos ler de novo para ficar na mente? Vamos ler de novo. Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais. Artigo 22. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança profissional à pessoa, família e coletividade. Como eu disse a vocês, exemplo, tem coisas que é competência técnica, tem coisas que é competência do nível superior, que é o enfermeiro, que é hierarquicamente está acima do técnico, certo? Então, assim, observação importantíssima. Mais para frente, depois da nossa aula do Código de Ética, temos também algumas resoluções que eu vou estar abordando para vocês sobre qual é a função do técnico de enfermagem, qual é a função do enfermeiro obstetra,
o que cada um pode fazer do auxiliar de enfermagem. Porque se você não sabe o que você pode fazer, você faz tudo. E se você faz tudo, você tá errando, né? Porque você não estudou 5 anos, meu amor, pra passar uma sonda. Ah, mas fulano passa até acontecer algo gravíssimo, porque a gente pensa que passagem de sonda é algo super fácil. Não é fácil, assim, você pode ter a noção de como é, mas eu já vi passarem uma sonda e insuflar no lugar que não era para insuflar. Então ali pode haver um rompimento da uretra, né? Porque vai ficar uma bola deste tamanho com com líquido que vai, entendeu? Quando vai insuflar o balãozinho. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessas coisas. Não é assim não, não é bagunça não, minha gente. Cada um faz o que estudou para fazer, por favor. Artigo 23. Requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação profissional usuários, quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao COREM e assegurando a continuidade assistencial de enfermagem. Tá? Artigo 27. 27 não, 24. Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade, tá? Jéssica, o que é equidade? O que é resolutividade? Caso você sinta dúvidas, sugiro que você entre lá no Google, coloque essas palavrinhas-chave e escreva ao lado, porque essas palavras, se você não souber o significado, você pode errar a questão. Então, assim, vamos evitar fadiga, né, amores? Artigo 25. Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. Ok? Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normativas do sistema COREM. Artigo 27. Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades em organização da categoria. Artigo 28. Tá verde, né? Tá verde, então dê atenção que eu estou falando aqui, hablando com vocês. Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que infringam dispositivos éticos legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança da saúde da família, pessoa e coletividade. Artigo 29. Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa, demissão de cargo, função ou emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente Código de Ética. Ou seja, se você for demitido simplesmente porque você está fazendo o correto. A Jéssica, que sou eu, vai ali passar uma sonda, eu atuando como... Eu também sou técnica, tá, meu amor? Beijo pra vocês. Sou técnica e graduanda em enfermagem. O que acontece? Se eu tô ali atuando como técnica e a enfermeira diz, Jéssica, passa ali uma sonda, aí eu digo, não posso. Você vai passar assim que não sei o que eu vou lhe notificar porque você está descumprindo uma ordem minha. Tá, meu anjo, vai lá. Eu vou pegar o caderno de ocorrência bem, anotar. Nego-me, estou a negar-me a passar a sonda, porque não é minha competência técnica legal, porque eu estou na posição de enfermagem, não de enfermeira. Então, não irei passar. Ponto, carimbo. Um beijão. Big kiss. Aí, por acaso eu ser demitida, eu posso simplesmente chegar no Corém e fazer uma denúncia e levar o meu respaldo. Entendeu? Porque passar sonda não é competência do técnico de enfermagem, amores, é do enfermeiro, tá? Vamos para o artigo 30. Cumprir, no prazo estabelecido, determinações, notificações, citações, convocações e intimações do sistema COFEM-COREM. Ou seja, amores, se ele lhe chamar para você estar lá dia 20, esteja dia 20. Artigo 31. Colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações fidedignas, permitindo o acesso à documentação. Ops, temos uma observação. Preciso falar com vocês. Vocês lembram que a aula de hoje era só sobre direitos? E eu já estou na parte de deveres. Eita, amores. O que a gente vai fazer? Vou terminar de ler o artigo 23, até o 23. Até o artigo 23. Mas a nossa aulinha
Nossa aulinha, ela vai finalizar-se no artigo 13. 13, 13, meu Jesus, não. Não, minha gente, às vezes dá um bug assim, ó, na mente. Mas ignorem, a gente tá nos direitos, amores. E eu bem pensando que a gente tava nos deveres. Não, nos deveres é a partir do 24. Até o 23 é os direitos. Ah, outra coisa também. Anotem no papelzinho. Direitos do artigo 1 ao artigo 23. Por quê? Bisu para vocês. Se por acaso chegar de acordo com o artigo 10 do Código de Ética de Enfermagem, é um direito, dever, ele vai estar lá o artigo, né? Direito, deveres ou proibição. Mas você sabe que do 1 ao 23 são direitos. Então você já mata a questão. Beijo. Beijo pra dica da prof de vocês. Bora voltar pro slide, porque a gente ainda tem mais um artigo para ler. Direitos, amores. Artigo 23. Requerer junto ao gestor a quebra de vínculo de... Eu já li esse, meu Jesus? Quebra de vínculo da relação profissional usuários quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao Corém e assegurando a continuidade da assistência de enfermagem. Então, assim, se você percebe que aquilo ali vai oferecer risco para o seu exercício profissional, você tem direito a se pronunciar e falar, olha, isso aqui, infelizmente, não tem como eu fazer porque isso oferece risco para a minha saúde, risco para o ambiente, enfim. Não existe a possibilidade. Então, você tudo escreva, tá, queridos? Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que a nossa aulinha, infelizmente, está se encerrando por aqui, né? Quase 30 minutos de aula. Espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje sobre os direitos, que é a parte 1. A gente vai ter a parte 2 e a parte 3. A parte 2 vai estar saindo agora dia 4 de fevereiro, quarta-feira. A parte 3 na sexta-feira, porque na verdade eu ia postar um vídeo por semana, né, amor? Mas, como vocês ficaram muito felizes, eu vou estar postando essa semana 3 videozinhos pra gente já terminar direito, código de ética. Aí, semana que vem vai ter continuidade, porque ainda tem mais algumas coisinhas pra gente aprender. Final de semana a gente tem simulado e domingo a gente vai ter videozinho de resolução de questões. Então, assim, vocês vão ter que me aguentar. Sim. Simbora, meta passar em concurso público, meu amor. CLT nunca mais, por favor. Então é isso. Se você é novo por aqui, não se esquece de deixar o like de vocês, comentando aqui embaixo o que você achou da aula e compartilhando com algum amigo seu que também quer aprender e passar em concurso público, tá? Beijo pra vocês e se inscrevam no canal, tá? Bye!